é uma meia ponta alta, né? A meia ponta alta é quando a gente consegue alinhar o tornozelo com a frente dos pés. O que eu quero dizer com isso? Meia ponta alta, então, é quando eu alinho a frente do meu tornozelo com o meu pé, fica retinho, sim? Essa região aqui, ó, fica retinha. Isso é a meia ponta alta, tá? Muitas pessoas confundem o colo de pé, né? Olha lá, ó, meu colo de pé, tá vendo como ele faz uma curva? Você não precisa ter colo de pé para ter uma meia ponta alta. O colo de pé, ele é uma formação óssea, tá? Eu já nasci assim, ok? E todo mundo que tem colo de pé já nasceu assim. E quem não tem também já nasceu assim. Ah, Mari, tem como a gente aumentar o colo de pé? Eu acho tão bonito, né? Ver aquele colo lá para frente, tem como aumentar? Quando a gente é criança, que o pé ainda está em formação, até tem como estimular isso, ao ponto da gente trabalhar um pouco mais arco dos pés para subir o arco do pé e tentar formar um pouquinho mais de colo de pé, tá? Mas eu, como fisioterapeuta, eu realmente não indico, a não ser que a criança tenha um pé bem achatado, mas isso a gente conversa lá na fisioterapia, né? Agora, aqui para o balé, o colo de pé, ele é puramente estético, ele não tem função nenhuma para sustentar a meia ponta, para subir na meia ponta, para subir na ponta, função zero, ok? Então, não se prenda ao volume ali do seu osso do pé, ok? Não se prenda a isso. O que é importante? É que você consiga subir ao ponto de deixar a região do tornozelo retinha. Se você sobe e faz uma curvinha, assim, ó, tá vendo? O tornozelo tá fazendo uma curvinha. Se ele faz essa curvinha, significa que a sua meia ponta não está alta. Se faz mais curvinha ainda, é Jesus, socorro, Maria José, né? Vai ficando cada vez mais difícil. Por que é tão importante a gente ter uma meia ponta alta para o balé? Primeiro ponto, quando a gente vai fazer balance, pirueta, chané, enfim, qualquer tipo de giro, a gente precisa subir na meia ponta, tanto nos balances, né, quanto no giro. E aí, se a minha meia ponta fica baixa, eu acabo criando, né, primeiro que a gente acostuma o nosso cérebro que a meia ponta é aqui. Às vezes a gente até consegue mais, só que aí a gente trabalha tanto tempo embaixo que a gente acostuma que é aqui. E toda vez que eu subo, eu paro aqui, sendo que eu poderia ter ido mais. Qual é a vantagem da gente ir mais, da gente conseguir ter esse alinhamento? Imagina que eu estou fazendo um balance aqui, deixa eu puxar para cima. Aí olha lá para o pé de baixo, tá bom? O pé de cima não tem nada a ver com a paçoca. Mas o pé de baixo está na minha ponta alta. Aqui eu consigo ter uma linha, um eixo certinho para sustentar o meu balance e ficar no meu balance. Se eu trabalho com essa meia ponta mais baixa, o meu eixo ele fica distribuído lá no meio do pé, onde não tem nenhum apoio. Ele não está nem encostado no chão, né? E aí, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou morrendo de fazer força com a musculatura que está na sola dos meus pés. Sabe qual a consequência disso? Você corre grande risco de desenvolver uma fascite plantar, que é uma inflamação na sola dos pés, de desenvolver uma tendinite aqui no tendão de Aquiles. E aí é muito difícil você conseguir superar essas inflamações para continuar com a sua dança. Então, a gente precisa buscar esse eixo tanto para facilitar o meu balance lá, quanto para não gerar sobrecarga na musculatura da sola dos pés e no tendão atrás do tornozelo. Isso é fundamental, ok? Além disso, se a gente está pensando em ir para as pontas, né? Toda bailarina adulta deveria ir para as pontas, sim? Se a gente está pensando em ir para as pontas, quando eu coloco ponta, eu tenho que ficar retinho o meu tornozelo, porque senão eu não tenho eixo para me sustentar. Se o meu tornozelo, se a minha meia ponta é mais curvadinha, como é que eu fico retinho? Eu coloco ponta e fico lá assim, ó. Mais uma vez, fazendo força com a sola dos pés e com o tendão, gerando aí uma situação que eu posso ter lesões, ok? Então, é muito importante a gente subir a meia ponta, tanto para a qualidade da nossa dança, quanto para a qualidade da saúde dos nossos pés. Dito tudo isso, quais são os principais erros que as pessoas cometem na hora que elas sobem na meia ponta, né? Por mais que você pense assim, ai, nossa, mas eu faço tanta força para subir e o pé não sobe. Vamos pensar em tudo isso. A primeira coisa que acontece quando as pessoas sobem na meia ponta é não saber o alinhamento certo da meia ponta. Por exemplo, ó, deixa eu virar mais um dedo esse daqui. Aqui eu estou no alinhamento certinho, olha bem para os meus pés. O peso está dividido certinho, bem ali no centro dos meus pés. Se eu deixo o meu tornozelo cair um pouquinho para o lado, ó, eu começo a cair para o dedinho. Estou até exagerando aqui, ó, vou fazer um pouco menos. Ó. Aqui eu já estou no dedinho. Quando você trabalha assim no dedinho, na hora que você tira um pé, o peso fica onde? No dedinho. E aí você acaba caindo da meia ponta. Por isso que às vezes as pessoas caem da meia ponta. Outro desalinhamento que pode acontecer é você puxar muito pro dedão. O dedinho, ó, chega até a ficar fora do chão. Meu dedinho tá fora do chão. De tanto que eu tô levando o peso pro dedão. E aí, na hora que eu tiro um pé, o que acontece? Eu caio do mesmo jeito. Então, é importante, na hora que você subir,
Você pode fazer assim, ó, uma sexta posição mais aberta, mais distribuída na direção das suas pernas, e aí eu subo, joga lá pro dedinho, volta aqui pro dedão e encontra o meio. Quando você encontra esse meio, é aí o alinhamento da sua meia ponta. Mesmo com uma meia ponta baixa, esse alinhamento é possível de ser feito, independente de qualquer coisa. Sim, esse alinhamento é possível e ele é muito importante. Outra coisa que as pessoas erram é que aí elas começam a treinar, né, força, fazer treino para panturrilha e tudo mais. E aí atropela esse alinhamento, não faz o alinhamento e aí vai lá e faz os elevês assim, né? 1, 2. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou trabalhando força para minha panturrilha, para ter força para subir, só que eu estou jogando essa força lá pro dedinho do pé. Eu estou trabalhando totalmente desviada, sendo que eu tinha que estar aqui. Wrap, wrap. Sim, aqui eu estou com o peso distribuído no meio dos pés. Terceiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Terceiro ponto. É muito comum, bailarina adulta, trabalhar a força para subir na meia ponta. É importante isso, né? E aí, o que a gente vai e faz? A gente faz. Você já fez isso? Relevé 1, relevé 2, 32 relevés. Depois, 32 elevés, né? Foi lá e trabalhou lindamente a força para subir na meia ponta. Só que no balé, você não só sobe na meia ponta, mas você tem que se manter lá em cima. E essa força de resistência para se manter lá em cima, poucas bailarinas trabalham. E aí, na hora que você tem até a força para subir, daqui a pouco a meia ponta começa a descer. Principalmente se for um pé só. Você tem até força lá para subir, sei lá, subi em primeira, cruzei, tirei lá o cupê, coloquei o cupê. Tô lá, meia ponta alta, subiu, vou colocar assim. Tô lá no passeio, meia ponta alta. Daqui a pouco eu fico tentando, né, tirar a mão da barra, minha meia ponta, ó, vai baixando. Por que ela vai baixando? Porque eu não tenho força de resistência. Eu tenho força para subir, mas eu não tenho força para me manter lá em cima. O grande problema disso, na hora que você começa uma pirueta, na hora que você está terminando a pirueta, olha a altura da minha ponta. Já desceu, antes do giro terminar. E aí, na hora que você vai para a ponta, a gente precisa conseguir manter-se na ponta, não só subir na ponta. E aí, muitas vezes, você não consegue também e começa a cair da ponta. Então, cuidado em trabalhar só a força de subida, é importante a gente trabalhar a força de resistência também.